Vamos aqui ao 6º painel, então, do Congresso. Vamos tratar, vai ser o título, Tratamento do Superendividamento dos Consumidores. E, em primeiro lugar, nós vamos ouvir o palestrante José Virgílio Vita Neto, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, diretor jurídico do Banco Itaú Unibanco. A quem, então, passo a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste evento. Se eu me lembro bem, este é o segundo evento do Brasilcom em que eu compareço para falar sobre o tema de superendividamento. É um tema que, a nós, o sistema financeiro nacional, é muito relevante. É um tema que nos preocupa e, ao mesmo tempo, nos instiga a adotar novas práticas e a caminhar no sentido de uma oferta de crédito que se torne responsável e do tratamento adequado das situações em que, por algum motivo, o devedor acabou não tendo condições de honrar com aqueles compromissos previamente acertados. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aqui as minhas colegas de mesa, já também velhas colegas de discussão sobre esse tema. A gente vem debatendo a questão de superendividamento desde o anteprojeto que foi feito ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já deve ter por volta de 2 ou 3 anos que a gente começou a conversar, e é um diálogo que a gente sempre tentou, um diálogo de altíssimo nível, e que a gente sempre tentou manter da forma mais transparente, o mais honesto, o mais leal, o mais de boa fé possível, porque entendemos aqui que não há, na questão do superendividamento, seja na sua prevenção, seja no seu tratamento, não há um conflito de interesses entre consumidores e fornecedores, mas sim uma grande convergência de interesses. A última coisa que o fornecedor de crédito deseja é que o dinheiro emprestado não lhe seja restituído. E a questão do superendividamento, como vem sendo tratado, nas palavras da professora Cláudia Lima Marques, deve ser visto como um projeto de ética de pagamento. O que a gente busca aqui é possibilitar ao máximo possível o pagamento das dívidas, sem, obviamente, levar à ruína do devedor, sem, obviamente, levá-lo a uma situação que muitas vezes pode aparentar-se como uma situação de escravização pela relação de crédito. Dito isso como introdução, uma primeira mensagem que eu gostaria de passar aqui, corroborando essa linha de pensamento, é uma mensagem de apoio ao projeto de lei que hoje está em tramitação no Senado Federal, o projeto de lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e que ali insere algumas regras a respeito do superendividamento. É uma mensagem de apoio do Sistema Financeiro Nacional, de apoio da FEBRABAN. De novo, é um projeto de lei que a gente vê com muitos bons olhos e que a gente vê como um passo importantíssimo para a progressão do sistema financeiro e para a sustentabilidade das relações de crédito bancários. Isso eu tive a oportunidade de dizer na audiência pública da qual participei no Senado Federal, e reitero aqui uma vez mais o nosso pleno apoio a esse projeto de lei. É certo também, por outro lado, e aqui é que eu gostaria de ter a oportunidade de tecer alguns comentários, a gente enxerga algumas janelas de oportunidade de melhoria ou de aprimoramento de alguns dispositivos que estão ali naquele projeto de lei. Sem entrar aqui em detalhes técnicos, em detalhes de redação, eu gostaria de poder passar a todos de uma perspectiva conceitual, de uma perspectiva abrangente, onde que a gente vê eventuais conflitos, onde que a gente vê eventuais distorções que possam ser causadas pelo projeto de lei na redação em que hoje ele se encontra, isso sem, obviamente, retirar aquela premissa de que a gente apoia a aprovação desse projeto de lei. Acho que o primeiro ponto que a gente que qualquer leitor do projeto de lei vai se deparar, é a definição do conceito de mínimo existencial. Esse é um conceito novo para o direito brasileiro, e não é, porque se olharmos também ali no Código de Processo Civil,
no rol de bens que são impenhoráveis, ele de uma certa forma caminha também no sentido de definir aquele patrimônio mínimo que deveria ser mantido com a pessoa. Leis como a que protege o bem de família também vão nesse mesmo diapasão. Mas aqui a gente tem um conceito aplicado diretamente ao mercado de crédito, em que busca preservar um mínimo de renda e um mínimo de patrimônio para que a pessoa não seja escravizada pela sua dívida. Nos parece ser um conceito interessante, nos parece ser um conceito que é muito ético, nos parece ser um conceito de melhoria do sistema de crédito brasileiro. Por outro lado, nos causa uma certa preocupação a definição legal de um padrão fixo do que seria o mínimo existencial. Esse comentário também eu tive a oportunidade de fazer na audiência pública da qual participei no Senado Federal, porque nos parece que o montante que ali está definido como sendo de 30% da renda, e aqui o 30% é o contrário, né? O mínimo existencial seria então 70% da renda do devedor, pode ser para alguns casos muito e pode ser para alguns outros casos pouco. Imaginar uma pessoa que receba um salário mínimo, 70% de um salário mínimo é diferente do que 70% de um salário de uma pessoa que recebe 100 salários mínimos por mês. Eu acho que essa é uma constatação de realidade, eu acho que essa é uma constatação relativamente tranquila de ser feita. O que nos preocupa com os 70% ou com 30%, dependendo da perspectiva da leitura, é que uma vez que este montante conste de lei, ele ali fica cristalizado. E eventuais alterações posteriores, conforme se altera o cenário socioeconômico do país, podem ser alterações que sofram os entraves ordinários e normais do processo legislativo brasileiro. Por outro lado, também, a fixação de um limite ou de um escalão único para todo o país pode impactar políticas de desenvolvimento regionais, pode impactar políticas setoriais de estímulo ao crescimento ou de estímulo ao crédito, pode ser que o governo federal ou que a própria sociedade brasileira esteja mais tolerante ao endividamento em alguns momentos e menos tolerante ao endividamento em alguns outros momentos, de modo que parece que ter aqui um critério que não esteja cristalizado em lei e que possa ser adequado conforme as circunstâncias, as conjunturas socioeconômicas do país, de tempos em tempos, seria uma solução de maior flexibilidade e, portanto, de maior, vamos dizer assim, adequação. A nossa proposta é que a definição do que seja o mínimo existencial ou a definição da parcela da renda que possa ser comprometida pelo crédito, que são verso e reverso da mesma medalha, possa ser feita pelo Poder Executivo. Hoje a gente tem, dentro do Poder Executivo, uma Secretaria Nacional do Consumidor, que tem o tema do superendividamento e da proteção ao consumidor de crédito na sua agenda. Temos hoje dentro do Poder Executivo uma consciência muito grande sobre essa questão do superendividamento, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Justiça, aqui nesta casa, no Banco Central. Então, nos parece que existem órgãos do Executivo que podem, pela sua tecnicidade, pelo conhecimento e pelo acompanhamento do crédito no Brasil, que podem definir com maior precisão e com maior rigor o que seria, de tempos em tempos, esse mínimo de renda a ser preservado para o devedor. Vejam, de novo, não somos contra a existência da preservação do mínimo existencial. A única coisa é que a gente possa ter um mecanismo um pouco mais flexível de adequação do que é o mínimo existencial para a realidade brasileira em cada um dos momentos. Mesmo porque, se a gente retroagir em perspectiva 5, 10 anos no nosso tempo, a gente já acharia um mercado de crédito completamente diferente daquele que temos hoje. E 5, 10 anos na história de um país quase que desaparece no todo no conjunto da obra, digamos assim. Portanto, um critério um pouco mais flexível pode parecer mais adequado para a proteção dos interesses, da proteção da relação de crédito no mercado de consumo brasileiro. Então, esse é um primeiro comentário que eu gostaria de deixar aqui registrado. Um segundo comentário, que diz respeito a algumas... Bom, deixa eu dar um passo atrás.
O projeto de lei insere algumas inovações no nosso Código de Defesa do Consumidor e consolida algumas boas práticas de crédito que, de uma forma ou de outra forma, já se encontram na regulamentação bancária ou em alguma outra lei esparsa que já está hoje. Com relação aos dispositivos que consolidam práticas de oferta de crédito, entrega de contrato, publicidade, transparência contratual, nós apoiamos integralmente. Entendemos aqui que não existe nenhum reparo a ser feito nessas práticas, entendemos que elas, na sua grande maioria, já são buscadas pelas instituições financeiras, algumas um pouco mais avançadas já, outras um pouco menos avançadas, mas são práticas que a gente entende práticas positivas e que a gente entende práticas que deveriam estar no objetivo de todos de serem realizadas. Ninguém aqui, no fundo, a nossa crença como sistema financeiro nacional é uma crença de apoio, e vão me entender quando eu completar o raciocínio, de apoio à liberdade de contratação. Nós entendemos que o consumidor deve sim ser protegido, o consumidor deve sim ser tutelado, mas que ele não deve ser tratado como um incapaz. Reduzir o consumidor à posição de um incapaz e que tem uma tutela geral pelo Estado, seja pelo Estado judiciário, seja pelo Estado executivo, não parece contribuir para o desenvolvimento pleno socioeconômico do nosso Brasil. Nesse sentido, e nesse sentido do prestígio da liberdade de contratação, nesse sentido do prestígio da autonomia do consumidor, a gente sabe e entende essencial o máximo de informação e o máximo de transparência possível. Por isso que, nesse sentido, a gente apoia todos aqueles artigos que vão no sentido da transparência do contrato, que vão no sentido da transparência da publicidade e da lealdade na formação da relação contratual, dos deveres de aconselhamento, dos deveres de orientação. É nesse sentido que a gente acredita que haverá, de fato, progressão socioeconômica no mercado de consumo brasileiro. Dentre as outras inovações, uma eu já comentei, que é a inserção do conceito de mínimo existencial. Uma segunda grande inovação é a inserção do conceito de contrato conexo, que hoje existe no direito comparado, mas não existe no direito brasileiro. A gente entende que é uma inovação positiva. Também a gente entende que o sistema financeiro nacional tem a contribuir para a melhoria geral do mercado de varejo brasileiro. Só para quem, não sei se todos aqui conhecem com profundidade o conceito de contrato conexo, mas se pudesse eu resumi-lo, seria que a sorte do contrato de crédito fica vinculado ao fornecimento do produto ou serviço financiado. Então, existe aqui a criação a juridicização da unidade econômica que existe entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento, de modo que algum vício ou defeito apresentado pela coisa ou pelo serviço fornecido afetaria também o contrato de crédito a ele conexo ou a ele unido economicamente. A gente, nesse sentido, ao trazer a instituição financeira como corresponsável pelo fornecimento, certo? Em larga medida corresponsável, o incentivo que é dado à instituição financeira é que eleja bem os seus parceiros comerciais, que cuide com cuidado, né? com prudência, daquelas lojas nas quais as instituições financeiras estarão dispostas a oferecer suas linhas de financiamento ao consumo. Esse incentivo econômico é absolutamente benéfico. Esse incentivo econômico, nós acreditamos que, de novo, está em linha com o progresso do nosso mercado de consumo. O único ponto, a única ressalva que fazemos ao projeto de lei como ele se encontra hoje, é que não existe nenhum limite temporal a essa vinculação do contrato de crédito ao contrato de fornecimento. Então, se a qualquer tempo a coisa apresentar algum vício, o contrato de crédito poderá deixar de ser pago, a instituição financeira, de uma certa forma, seria responsável. Na imensa maioria dos casos, essa não limitação temporal não é relevante. Porque a gente sabe que o financiamento ao consumo brasileiro não é o financiamento ao consumo de longo prazo.
Nós estamos falando de contratos de prazo médio que duram de 6 meses a 12 meses. Então, não é na imensa maioria dos casos, não é uma limitação, não é uma consequência tão dramática. No entanto, existem algumas linhas de financiamento que são de longo prazo e que podem muito sofrer com essa falta de limitação temporal. Pensem, por exemplo, num financiamento de veículos, cujo contrato tem em média hoje 36 a 48 meses. Já chegamos a ter contrato de financiamento de veículos em 72 meses. A pessoa, vamos sair do extremo, saímos dos 72 meses, vamos ficar nos 3 anos, nos 36 meses. A pessoa que compra um carro usado, financiado, em 3 anos, certamente aquele carro demandará manutenção e reparo ao longo dos 3 anos. Dificilmente um carro usado continuará por 3 anos apenas trocando óleo. Todos nós aqui temos carros, todos nós aqui sabemos como que essa dinâmica se dá. Não parece razoável que a instituição financeira fique corresponsável por todos os 3 anos, caso o carro usado, no meu exemplo, apresente uma avaria mecânica que é absolutamente previsível no momento da sua aquisição. Não parece razoável que isso aconteça. Se essa regra ficar da forma que está, ela desincentivará o financiamento a esse tipo de bem. Os bancos se sentirão muito menos compelidos a financiar carros usados e praticamente restringirão seus financiamentos a carros novos. Outro efeito maléfico que pode acontecer. Hoje os bancos financiam compra e venda de automóvel em pequenas revendas, que estimula ali aquele comércio de varejo, varejista ali local. Essa pequena revenda, ninguém garante que daqui a 3, 4 anos ela estará ali ainda presente para fazer frente a um eventual direito de regresso da instituição financeira contra ela. Então, o rigor draconiano da regra, como está hoje, fará com que o incentivo econômico seja para o financiamento de carros usados, de carros novos, e para o financiamento de carros em grandes grupos de concessionária, em que os bancos terão mais certeza de que eles permanecerão ao longo do tempo. São 2 consequências que não nos parecem consequências desejáveis para o desenvolvimento da economia. Portanto, a nossa sugestão, aceitando aqui a inclusão do conceito de contrato conexo, uma vez mais, a nossa sugestão é que haja uma limitação temporal da vinculação entre o contrato de crédito e o contrato de fornecimento. E por último, para não me estender muito além do meu tempo, mesmo porque eu tenho um voo para pegar às 4h30 da tarde, pelo que entendi, a chegada ao aeroporto de Brasília não está das mais fáceis hoje, eu gostaria de fazer um último comentário. O projeto traz um único artigo sobre o tratamento do superendividado. Nós estamos de acordo com esse único artigo. A gente, inclusive, acha que esse artigo é insuficiente e nós deveríamos, inclusive, trabalhar uma dinâmica mais global para o tratamento do superendividado. A FEBRABAN tem trabalhado um normativo de autorregulação que avança também na forma de tratamento. A gente tem aqui uma dificuldade tremenda em estabelecer o tratamento multilateral do superendividamento, como que se faria uma audiência multilateral de credores, como se fosse parecido quase com o processo que hoje a gente tem de recuperação judicial das empresas. É algo que a gente quer caminhar, é algo que a gente quer desenvolver. No nosso entendimento, ao que tudo indica, o credor de menor crédito deveria ficar vinculado pela decisão do credor de maior crédito. Então, iniciada a audiência de tratamento do superendividamento, os credores votariam pela aprovação deste ou daquele plano de pagamento, e os credores de maior crédito vinculariam os credores de menor crédito. A gente quer seguir nessa linha ali na nossa autorregulação, e nesse sentido que a gente entende que, inclusive o artigo que está hoje no projeto de lei, é um artigo relativamente tímido, mas também entendemos que foi o artigo possível dentro dos trabalhos legislativos. Mas o que eu queria dizer com respeito a esse artigo, que é o artigo 104A, se não me falha a memória, é que para mim falta ali a inclusão do conceito de boa-fé do consumidor. Vimos aqui hoje pela manhã algumas exposições que falavam que o consumidor a ser
beneficiado pelo sistema de tratamento do superendividamento deveria ser aquele consumidor de boa fé, né? O sistema não deveria acolher pessoas que dolosamente se superendividaram apenas para ter uso desse perdão judicial ou dessa renegociação forçosa que o sistema de superendividamento leva. Então, aqui a gente traz um comentário pontual, que é o comentário da inserção do conceito de boa-fé no artigo 104A, limitando, portanto, o acesso a tratamento ao superendividamento apenas ao consumidor de boa-fé, e, inclusive, escrevendo textualmente que a boa-fé se presume. Não temos problemas nenhum com a boa-fé se presumir. Agora, se estivermos de frente de uma situação assintosa, em que a pessoa desbordou todos os limites, apesar do aconselhamento recebido, apesar da informação recebida, apesar da transparência contratual, apesar dos documentos a ela disponibilizados, essa pessoa não deveria ter as benesses do tratamento do superendividamento. E, para terminar, gostaria de fazer apenas um último registro. Esse é um registro que, já que eu estou falando do projeto de lei, né, esse é um dispositivo do projeto de lei que não se refere diretamente ao superendividamento, mas que está inserido nesse projeto, que é o dispositivo que aumenta os prazos de prescrição das pretensões dos consumidores para 10 anos. Lido a grosso modo, é esse o efeito do artigo. Um prazo de 10 anos de prescrição para o mercado de consumo, para as milhões e milhões de transações de consumo que acontecem todos os dias, realmente não nos parece ser um prazo adequado. 10 anos, esse prazo de 10 anos obrigaria todos os fornecedores, entre eles instituições financeiras, a guardar uma imensidade de documentos. Para ter uma ideia, hoje só o Sistema Financeiro Nacional compensa, e está aqui o Banco Central que acompanha esses números, mais ou menos 1 bilhão de cheques por ano. Esses documentos têm que ser preservados até o final do seu prazo de prescrição. Então, quanto mais se aumenta o prazo de prescrição, mais encargos e mais insegurança se acaba se juntando. Imaginem todos uma pessoa, hoje é dia 24 de maio de 2013. Imagina que no dia 23 de maio de 2023, uma pessoa ingresse com uma ação dizendo assim: uma TED que eu transmiti há 9 anos, quase 10 anos atrás, me mostra o documento de autorização dessa TED. Não nos parece ser uma pretensão razoável. Especialmente quando a gente tem em perspectiva outros prazos de prescrição vigentes no direito brasileiro. Por exemplo, para reclamações trabalhistas, empregados, que sempre foram e devem ser uma categoria absolutamente tutelada, o prazo de prescrição é de 5 anos. É 2 anos para a propositura da reclamação e 5 anos para o pedido. O prazo de prescrição tributário é de 5 anos. Os prazos de prescrição de cobrança de dívidas constantes de documento também é de 5 anos pelo Código Civil. O prazo atual de prescrição do Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos. Portanto, ainda que isso não se refira especificamente ao superendividamento, mas dado que é uma regra que está incerta, é o projeto que eu aqui estou comentando, a nossa proposição é que os prazos de prescrição sejam mantidos em 5 anos, que nos parece um prazo razoável para alguém que se sinta incomodado ou lesado, que busque ação pertinente, ação correspondente junto ao Poder Judiciário. Sem mais me estender, eram esses os meus comentários. Eu queria novamente reforçar aqui a mensagem de apoio a todos os programas de prevenção ao superendividamento, apoio ao projeto de lei, especialmente naqueles artigos que tratam dos deveres de transparência, de clareza, de publicidade, de entrega de contratos, etc. Com esses 2 ou 3 pequenos comentários que eu aqui fiz. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Todos uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Esperamos revê-los em breve. Obrigado.